da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Continuando. Então fui à casa do oleiro e vi, presta bem atenção, e vi trabalhando com a roda. Versículo 4, último. Mas o vaso, presta atenção, vou repetir. Mas o vaso de barro, vou repetir de novo. Mas o vaso de barro que ele estava formando, o vaso de barro que ele estava formando, se estragou-se em suas mãos. Eu vou repetir só para você entender. Estragou-se em suas mãos. Olha só, continuando. Ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Você pode dizer glória a Deus por isso? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, antes de tudo, quero dizer ao meu amigo Espírito Santo que ele é bem-vindo nessa casa. Quero dizer ao Espírito Santo que ele é bem-vindo nesse ambiente. Quero dizer ao meu amigo Espírito Santo que ele é bem-vindo nesse altar. Quero dizer ao meu amigo Espírito Santo que ele é bem-vindo nesta igreja. Quero dizer ao meu amigo Espírito Santo que ele tem total liberdade nesta casa. Que ele tem total liberdade nesse momento, porque este momento é do Espírito Santo. Por isso eu glorifico o nome do Senhor e eu digo: tu és bem-vindo nessa casa, Espírito Santo. Meus irmãos, por favor, me dê um pouquinho da sua atenção. Prometo aos irmãos que serei breve, obediente e também objetivo. Prometo que não será uma mensagem cansativa ou extensa, mas será bem objetiva ao coração de vocês, tá bom? Queridos, o texto que a princípio nós tomamos por base é o texto ao qual ele está inserido ao Primeiro Testamento da Bíblia Sagrada, conhecidamente como o Antigo Testamento, o Velho Testamento. O Antigo Testamento, a qual nós sabemos que é o Primeiro Testamento da Bíblia, contendo a sua totalidade de 39 livros no Antigo Testamento, sendo eles divididos em vários livros, capítulos e versículos e também versos. Sabemos também que o livro a qual nós aqui acabamos de ler é um livro do profeta Jeremias. É um livro a qual está inserido a uma galeria de livros conhecida e chamada como os livros proféticos. Nós que somos conhecedores também, leitores da Bíblia Sagrada, sabemos que há os livros dos profetas menores e também dos profetas maiores. Sabemos também que o livro de Jeremias está classificado como um dos livros dos profetas maior. Isso não significa que a presença que ele tem é maior. Isso não significa que a unção que ele tem é maior. Isso não significa que a autoridade que ele tem é maior. Isso não significa que a sabedoria que ele tem é maior. Isso não significa que o conhecimento que ele tem é maior, mas sim pela sua quantidade de capítulos que contém em seu livro. É bem verdade, meus irmãos, que nós iremos de compreender os versículos em que aqui acabamos de fazer a menção, os versículos em que aqui foram mencionados. Veremos que a fala desses versículos é numa forma figurativa. Percebe que nessa forma figurativa há uma forma simbólica de duas figuras, sendo elas
o vaso e também o oleiro. Percebe que essas duas figuras é a fala central deste capítulo, a qual nós iremos compreender a mensagem que Deus ele quer aplicar em nossos corações. É bem verdade que sabemos que Jeremias foi chamado como profeta. Jeremias foi chamado para poder profetizar no meio da nação de Israel. Jeremias foi escolhido por Deus para que ele viesse fazer a diferença no meio da nação de Israel. Há uma diferença, meus irmãos, porque Jeremias, alguns queriam que ele fosse sacerdote, mas Jeremias foi chamado como profeta, porque há uma diferença de sacerdote para profeta, ou de profeta para sacerdote. Sacerdote é aquele que traz o povo para o templo para adorar a Deus. O profeta é aquele que leva a mensagem para o povo de Deus. Ou seja, Deus escolheu a Jeremias para que eu levasse a mensagem para o povo. Profeta não é só título, profeta não é só carteirinha, profeta não é só credencial, profeta é aquele que passa de casa em casa pregando, profeta é aquele que passa de rua em rua pregando. Lembro que naquela época Jeremias, vendo a decadência de Jerusalém, vendo a decrescência de Israel, o povo cada vez se afastando mais, o povo se desanimando cada vez mais, não era aquela mesma intensidade, não era aquele mesmo fervor que desde o início do culto, logo nos hinos das harpas, pessoas eram batizadas, pessoas falavam em línguas. Jeremias já não estava mais vendo isso, incomodado. Deus ele fala a Jeremias: em Jeremias eu te escolhi e também te remi desde o ventre da tua mãe. Muitos querem te levantar como sacerdote, mas eu te escolhi como profeta. Sabe que Deus está dizendo ao seu coração hoje? Talvez muitos querem dar título para você, talvez muitos querem dar credencial para você, mas o que vai fazer a diferença na tua vida não é a carteirinha que você tem, mas é a autoridade de Deus que está na sua vida. O que vai fazer a diferença no teu ministério não é o certificado de teologia pregado na parede, mas o que vai fazer a diferença é o teu joelho no chão, é a tua cara no pó. Caminha comigo, glória. Quando nós olhamos para o livro de Jeremias, vemos ali Deus falando com Jeremias, dizendo: em Jeremias, desce agora até a casa do oleiro. Quando nós vemos Deus olhar para Jeremias e dizer: desce até a casa do oleiro, sabe o que eu começo a pensar, minha irmã? Sabe qual que é a conclusão que eu chego, meu irmão? Muitos querem pregar, muitos querem cantar, mas não quer saber de descer. Sabe que Deus está dizendo para você: não adianta pregar se não tem a presença, não adianta cantar se não tiver presença. Sabe que Deus está dizendo: eu te levantei e também te escolhi, porque desde o ventre da tua mãe Deus ele já te conhece, Deus ele já te capacitou. Talvez você entrou aqui dizendo: eu não falo bonito, eu não canto bonito, eu sempre tomo, não estou na escala de som maior, mas Deus não está à procura daquele que adora bonito, daquele que canta bonito, mas Deus está à procura de verdadeiros adoradores, daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Se você saiu hoje na tua casa com esse mesmo propósito, convido você na maior salto dessa cadeira, libera a glória que está preso na garganta. Pelo exército de Nabucodonosor, enquanto o adversário, enquanto o exército de Nabucodonosor dizia: não vai adorar mais a Deus, não vai ter mais templo, não vai ter mais igreja, não vai ter mais casa. Ou seja, o povo de Israel foi cativo 70 anos em Babilônia, já não era mais a mesma presença, já não era a mesma unção,
aquele mesmo fervor. Enquanto o diabo pensava que estava por cima, pensava que estava vencendo, o diabo pensava: ela já não ora mais, ele já não canta mais, ela já não adora mais, ele já não prega mais. O diabo se enganou, porque a essência, o diabo não se apaga. Não chama Jesus, eu vou falar, sabe por quê? Oh, glória. Enquanto o diabo pensava que estava por cima, enquanto o diabo pensava que estava vencendo, você estava adorando, você estava profetizando, você estava adorando a presença do Senhor. Tu foi chamado para fazer a diferença, tu foi chamado para poder pregar nessa terra. Se eu fosse você,